Bem, nós retornamos e estamos entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa. E antes do intervalo, presidente, nós perguntávamos sobre a questão do pagamento da URV. Já houve um consenso? Existiam realmente muitas irregularidades? A Assembleia já pagou? Vai começar a pagar quando? Como é que está essa situação? Bom, primeiro dizer que a URV foi um direito conquistado na justiça. Existiu uma ação judicial. Então, diferente de alguns poderes, o Tribunal de Justiça já está pagando a sua, o Ministério Público já pagou a dele, a Assembleia, existe uma decisão de quem estava nos cargos até 94 teria direito ao URV. O fato é que, quando nós entramos e começamos a trabalhar aqui, recebemos uma série de denúncias, Antero, de pessoas que recebiam URV sem direito a ela, outras que recebiam com cálculos errados e outras que teriam direito e não foram incluídas no pagamento. Fizemos uma ampla sindicância, inclusive trouxemos o Tribunal de Contas para fazer essa avaliação. O Ministério Público entrou com uma ação pedindo a suspensão dos pagamentos, mas a gente já tinha feito essa suspensão. E hoje nós sabemos quem tem direito na casa. E foi constatado exatamente quem tem direito, quem está superfaturado. Havia pelo menos uns 20 a 30 funcionários que não tinham direito a nenhum e estavam recebendo. Existiam funcionários que tinham cálculos para mais, outros que tinham direito e não recebiam. Então, foi visto pelo Tribunal de Contas, nós constituímos uma força-tarefa aqui, uma equipe com a nossa Procuradoria, e hoje nós temos esse diagnóstico, já estamos pagando os ativos, já pagamos 6 milhões em 2 parcelas de atrasados, daqueles meses que nós não tínhamos recolhido, e já estamos pagando esses ativos por mês. Então, já estamos pagando, já retornamos o pagamento. Os inativos, que eram obrigação do Estado, o Estado nos comunicou que não vai pagar os inativos. Então, é uma outra discussão que eu tenho que chegar a vamos dizer assim, a alguma ação do que fazer com os inativos que têm direito a essa URV. Tá? O Estado disse que vai recursar e, se for necessário, vai levar isso até a questão dos precatórios, se ele perder essas ações. Então, vinha pagando, deixou de pagar e não vai retornar o pagamento. No momento inicial da entrevista, o senhor relatou aí um entendimento que foi feito com o Ministério Público. Aliás, teve uma solenidade aqui, com toda a presença do Ministério Público. Os procuradores vieram até a Assembleia para assinar esse termo de ajustamento com a Assembleia Legislativa. Como é que foi esse momento de uma consolidação de uma política transparente no Poder Legislativo? Olha, isso era um objetivo da nossa gestão. Adequar a administração ao que a gente considerava os parâmetros dentro da legalidade, dentro da transparência, esses princípios básicos da gestão pública. E nós construímos isso, entendemos que estamos no caminho certo, vamos dar continuidade a isso. Recebi várias críticas por parte de deputados que entendiam que era uma forma de minimizar o poder da Assembleia, mas eu entendo que a Assembleia é um poder, mas ela tem obrigações que elas não podem estar acima da Constituição. Então, e aí nós estamos nos adequando a isso. Então, eu acredito que nós vamos avançar na gestão. Além agora desses princípios básicos, nós queremos otimizar a nossa gestão, vamos dizer assim, torná-la mais eficiente. Hoje nós estamos buscando o ISO 9000, 9001, 9012. Nossa gestão está trabalhando para ter excelência em gestão. E é uma tendência da Assembleia. Deputado, o senhor também mencionou no início da entrevista a questão de gastos com gráficas, que, aliás, foi motivo de escândalo no noticiário
Não os gastos desta mesa diretora, os gastos da mesa diretora anterior. Tem algumas questões, inclusive, já judicializadas e processos sendo abertos pelo Ministério Público. Quanto que a Assembleia gastava, quanto que está gastando com gráfica? O senhor tem isso de memória? É que os gastos que foram no último ano, me parece que gerou em torno de 30 a 40 milhões de gastos com gráfica. Por ano? Por ano. E quanto gasta atualmente? O nosso gasto está na ordem de 10 milhões, mais ou menos. É muito menos. Então muito diminuiu mais de 60% o gasto. É. Até porque ela tinha também, no meu modo de ver, ela exercia algumas ações que não são da Assembleia. Tinha muitos municípios que utilizavam a gráfica da Assembleia. E isso foi cortado. Hoje a gráfica só é utilizada para produção de material dos deputados e, eventualmente, algum tema, alguma ação que nós entendemos ser importante. Então, os gastos com gráfica diminuíram bastante. Deputado, existe atualmente na casa 3 CPIs funcionando. Ou melhor, em 2015, 3 CPIs funcionaram. E, pelo menos ao que parece, estão funcionando bem, levantando um diagnóstico correto da situação das OSS, da situação dos incentivos fiscais e da situação também das obras da Copa. Todas as CPIs, pelo menos aos olhos da opinião pública, parece que estão caminhando com muito equilíbrio e apurando situações muito favoráveis ao Estado. O senhor é médico, foi secretário de Saúde de Cuiabá, conhece bem a questão da saúde municipal e da saúde do Estado. Essa CPI das OS vai oferecer um trabalho que vai ajudar o Estado a nortear sua política de saúde? Com certeza. As 3 CPIs, Antero, elas pegaram temas muito complexos, mas importantes para o nosso Estado. Isso mostrou uma vontade de trabalhar muito grande por parte dessa legislatura. E diferente do que acontecia, eu fui relator, por exemplo, da CPI da telecomunicação, nós começamos a dar estrutura para as CPIs funcionarem. O deputado aqui, eu não contratei ninguém na minha CPI. Agora, todas essas CPIs têm assessores, auditores, e não tem jeito de fazer uma CPI séria sem ter esse apoio desses técnicos. Então, nós inauguramos uma nova forma de fazer uma CPI. Vamos dizer assim, uma forma profissional de fazer CPI na casa. E isso vai produzir, está produzindo resultados. Por exemplo, ontem, o deputado Zé Carlos do Pátio nos anunciou que foi diagnosticado aí um regime especial de arrecadação, que todas as empresas eram empresas fantasmas, que o Prodeic desviou recursos na ordem de R$1 bilhão que foi concedidos sem orçamento devido no estado de Mato Grosso. E uma série de informações que estão sendo reveladas por essas CPIs e tenho certeza que vão produzir aí uma gama enorme de informação para subsidiar processos, para subsidiar até mesmo a busca dos recursos que foram desviados do poder público. Esse 1 bilhão seria por ano? Esse desvio que o deputado Zé Carlos do Pátio fala de R$1 bilhão é por ano, não é desvio, né? Teve o incentivo, deixou de recolher 1 bilhão, exatamente. Ou seja, é 1 bilhão de receita que o Estado perdeu. Exatamente. Então, empresas fantasmas, todas elas, não se achou, por exemplo, a sede da empresa. Então, são informações muito fortes que provavelmente e vão nortear também as novas propostas de políticas públicas. Vamos apurar? Vamos apurar, mas temos também ajudar o Estado a propor, por exemplo, a nova política de incentivo, ver onde o Estado falhou, por exemplo, na questão das obras da Copa. Nós temos obras ainda que estão totalmente paradas. A Assembleia precisa, e está fazendo isso, também agora, através outra ferramenta que a Assembleia tem usado muito, agora são as frentes parlamentares, como que o deputado Emanuel fez para a retomada da obra do VLT, como que o deputado Botelho fez
para trabalhar a questão da Baixada Cuiabana. Então, voltou a ter muita discussão e muito trabalho legislativo dentro da Assembleia, coisa que não havia no passado. Com relação à questão da saúde, deputado, eu vou insistir nesse ponto porque o senhor é da área. O governo do estado está ajudando a Prefeitura de Cuiabá com o Hospital São Benedito e está ajudando também a construir a questão do novo pronto-socorro. E o senhor tem andado o estado inteiro na questão da Assembleia itinerante. Como é que está? Já dá para sentir que melhorou a saúde no interior? Não, não dá para sentir. A saúde do estado não melhorou. Hoje eu transmiti essa preocupação ao governador. Disse que nós não vamos fazer saúde só com obras também, porque há uma pretensão de fazer um hospital em Tangará, um hospital em Porto Alegre do Norte, o hospital pronto-socorro de Cuiabá. Mas a saúde é muito mais que obra. A saúde nós temos que capacitar os seus servidores, pôr aquela escola da saúde que o ex-secretário Júlio Miller, na época do Dante, fez para funcionar, e hoje é um absurdo a escola continuar servindo tão pouco a esses servidores. Então, a saúde precisa ter uma regulação, a nossa regulação não funciona direito. Então, não é só você fazer obra, precisa de obra, precisa, mas precisa ter uns convênios muito mais rápidos. Por exemplo, nós tínhamos um transplante funcionando no estado e não tem transplante mais funcionando. Tem uma fila de mais de 300 renais crônicos esperando o transplante. Uma fila de cirurgia cardíaca que já está batendo 400 pessoas. Então, e ninguém faz mais saúde pública, saúde só com instituições públicas. Isso é algo que tem que ser repensado. Tivemos secretários aí no passado que entendiam que a atividade privada na saúde era deletéria para o sistema, mas ela é complementar, é uma saúde complementar, está previsto na Constituição e ninguém faz. Pode procurar qualquer, por isso que cabe organizações sociais trabalhando, e aí eu vou responder aquela sua pergunta, só que OS sérias. Infelizmente, no passado, entraram 5, 6 OS e eu participei da formatação dessa legislação, só que ficou basicamente as sérias. Ficou a OS de Caxias, com a Santa Catarina, ficou a OS de Rondonópolis, com São Camilo. Que são as duas que dizem que está funcionando bem, né? E só essas duas. As outras todas, entrou uma série de instituições picaretas aí, que queriam só o recurso público, e foram necessários serem trocadas. O Estado demorou muito no acompanhamento e na fiscalização desses contratos. Ele não estava preparado para delegar essas ações para essas instituições privadas, mas as que deram certas aí e foram mantidas. Então, por exemplo, lá em Hospital de Sorriso não deu certo, o Hospital Metropolitano de Várzea Grande não deu certo. Então, aí o governador entendeu que iria colocar 3 sistemas para fazer gestão de hospitais no estado de Mato Grosso. O sistema consorciado, ali na região de Sinop, Mutum, Sorriso, o sistema de OS, nessas que deram certo, e talvez o Hospital Metropolitano. E a gestão própria nos hospitais de Peixoto, Alta Floresta, os mais distantes. Isso é uma política de governo. Eu não vi ainda, volto a dizer, resultados de como andou a saúde pública do Estado. Espero que isso... porque, além de tudo isso, cabe ao Estado, por exemplo, a política de assistência farmacêutica. Ainda falta remédio no Estado. Cabe ao Estado a política de saúde mental com um hospital que tinha no passado e está totalmente desativado, que é o Adalto Botelho. Está em péssimo estado, isso tem que ser melhorada. A saúde mental do nosso Estado, infelizmente, é uma das piores do Brasil. E o hospital privado que atendia fechou também, né? Fechou. Então, e o número de dependentes químicos só aumenta, né? O número de doentes mentais só aumenta. Então, infelizmente, a saúde do Estado
não vai bem. E essa troca de secretários de saúde é ruim? Porque já estamos no segundo secretário de saúde. Eu entendi, o primeiro secretário, ele era uma pessoa muito bem intencionada, mas ele tinha uma vertente eminentemente pública. Então, eu volto a dizer, ninguém faz saúde exclusivamente pública. Se você não tiver parcerias privadas, você não toca a saúde. E saúde é grupo, equipe. Infelizmente, ele não formatou uma equipe e não conseguiu, ele sozinho, gerenciar a saúde de um estado continental como é Mato Grosso. Assumiu o novo secretário, está numa fase ainda de conhecimento, de diagnóstico do sistema. Inclusive, amanhã devo ter uma reunião com ele para transmitir as informações que tive da última Assembleia Itinerante, onde a principal demanda, a reclamação de toda uma região em torno de Rondonópolis é a questão da saúde. Deputado, a questão, eu até conversei com o secretário de Saúde e ele me falou que como projeto, como iniciativa que ele espera esteja funcionando até o final do governo Pedro Taques, é de regionalizar também a questão da média e alta complexidade. Que o Estado tem 7 hospitais regionais e que espera chegar ao final do governo Pedro Taques com 10 hospitais regionais, com essas construções que o senhor mencionou. E de que nesses hospitais regionais também tem um certo atendimento da média e alta complexidade. Mas tem mão de obra para isso o Estado? O senhor que é médico, que é experiente, que conhece como que funciona isso, nós teríamos técnicos, médicos suficientes para atender essa média e alta complexidade nos 10 hospitais regionais? De forma alguma, Antero. Não tem. Não tem. A alta complexidade, ela tem que ser tratada principalmente na capital. Talvez Rondonópolis e Sinop tenham alguma coisa, mas se você não tiver algumas referências, fica muito difícil você fazer a extensão do atendimento de alta complexidade em todo o estado. A média complexidade, eu acho que eu faria um programa de fortalecimento dos pequenos hospitais no estado de Mato Grosso. O que é isso? Isso não estou inventando, não. É algo que aconteceu, por exemplo, na Bahia. Vou dar um exemplo para você. Santa Casa de Poconé. É um hospital que funciona. Se ele tivesse um incentivo, melhorasse um pouco a questão da contratualização, tenho certeza que ele atenderia uma região muito ampla. O Hospital de Pochorel, que está montadinho, pronto, que os padres italianos fizeram investimento. Tudo média complexidade. Dá um estímulo, uma contratualização, ele vai suprir ali aquela região toda. E aí, uma série de hospitais pequenos, que se tivesse incentivos, eu acredito que melhoraríamos aí a base melhor do que você com grandes hospitais. Nós estamos entrevistando o deputado Guilherme Maluf, presidente da Assembleia Legislativa. Eu queria perguntar o seguinte, deputado. Como é que foi essa experiência com o novo teatro? O senhor acredita que isso fortaleceu o movimento cultural em Mato Grosso, principalmente os produtores de cultura aqui da Baixada Cuiabana? Mas eu quero que o senhor responda isso depois do nosso intervalo comercial.